Olá pessoal, André Almeida Rocha mais uma vez aqui no canal, dessa vez fazendo a transmissão de uma mensagem de finalização da quaresma do ano de 2022. Bom, como é sabido de muitos, né, talvez não de todos, mas de muitos, a quaresma é um momento de reflexão. Atualmente a Umbanda não tem mais necessidade de manter o templo e o congá fechado por conta de perseguição, porque afinal na quaresma, né, tem toda aquela tradição cristã e a nossa Umbanda já foi muito perseguida no passado, e aí por conta disso muitas casas também acabavam adotando, até pelo pensamento colonial, né, pelo pensamento colonizador, acabava adotando a prática de fechar a casa e só abrir depois da quaresma, né? E a desculpa era de que os portais do umbral estão abertos e aquela coisa toda, né? E é o chicote que estrala, a gente já bem sabe, né? Bom, de uns anos para cá tem sido cada vez mais complicado, né? O portal da quaresma, visto que estamos numa situação de pandemia mundial, né? Alguns locais, alguns países estão decretando que agora é endemia, né? A gente ainda não está num cenário tão bom assim para decretar endemia, né? Porém, o fato é que muitas das casas de Umbanda continuaram trabalhando, né? E não estou nesse vídeo aqui para questionar o do porquê disso, muito pelo contrário, né? Cada chefe religioso, cada líder religioso sabe, confia nos mentores da casa. Então, quem seguiu e confiou nos mentores da casa, fez conforme os mentores da casa ordenaram. E cada um tem um mentor, então cada um tem que obedecer conforme a ordenança, né? E como uma das reflexões para essa quaresma, né? É importante a gente trazer esse entendimento, né? De que pelo menos agora aqui em São Paulo, né, que é o local onde eu moro, o local onde tem a tenda na qual eu trabalho como servidor também. Aqui em São Paulo muitos locais já estão tendo as portas abertas, né? Já é sabido já por decreto, e isso não é uma coisa bem que se coloca em decreto, mas e resolve de uma vez, porque não é bem assim que funciona, mas enfim, né? Por decreto municipal, por decreto estadual, é o uso obrigatório de máscaras em ambientes hospitalares. Os demais estão liberados, porém no metrô a gente tem ainda a necessidade de usar máscara, sim. Porém no ônibus também tem necessidade de usar máscara. E em algumas outras situações, quanto mais a gente continuar usando a máscara, é melhor para todos. Não é só para quem está usando, é para todos no geral. E é justamente sobre o senso de coletivo que eu gostaria de abordar, né, como uma coluna-chave nesse vídeo aqui de mensagem de encerramento da quaresma de 2022. O quanto nós, servidores, médiuns de Umbanda, enfim, servidores nas mais variadas vertentes religiosas também, né, estendo essa mensagem também aos evangélicos, aos católicos, aos maçons, aos teósofos, aos espíritas, a todos os que de certa forma se identificam como religiosos, né? Eu gostaria de trazer esse entendimento, né, do quanto nossa crença nos influencia, o quanto a gente permite que a nossa crença, que a nossa base religiosa, filosófica, faça dentro de nós uma mudança que permita com que a gente contribua cada vez mais para o coletivo do mundo, para o coletivo dessa sociedade que a gente vive. O quanto a gente consegue apreender dos ensinamentos dos mestres, sejam eles os espíritos que já não estão mais aqui, os espíritos que passaram por esta terra e deixaram ensinamentos, né? Os que são os profetas também, né? O quanto esses ensinamentos fizeram morada na gente e permitiram com que a gente, de fato, entendesse que somos todos um, e que principalmente, que como diz no budismo tibetano, né, o princípio de Tendrel, a interdependência, tudo está interligado dentro do todo, né?
Então não adianta a gente achar que vir com aquele discurso de atingir e atacar aquele outro, por qualquer motivo que seja, que isso não vai chegar a mim em algum momento ou em algum ponto. E eu não estou falando só de causa e efeito, estou falando de interdependência mesmo, né? Essa sabedoria antiga, né, do budismo tibetano, do princípio de Tendrel, deveria ser muito estudada e ensinada e aplicada e praticada, porque a gente tem visto, né, os desastres naturais que andaram ocorrendo nos últimos tempos, né, e tem visto quanto a consequência da falta de chão sem concreto, chão não concretado, chão com terra para absorver a água, o quanto tem feito falta chão com terra e plantas, árvores, enfim, para poder absorver essa água. A mesma coisa a gente pode dizer aqui em São Paulo. Sempre, né, foi um dilema quando chega a época das águas de março, sempre um dilema. Sempre acaba sendo um dilema, porque é sacrificante para a nossa população. E ainda dentro desse princípio do Tendrel, né, as pessoas das mais variadas classes não ficam achando só que é gente só de classe menos favorecida, não. Esse hábito de jogar lixo no chão, esse hábito de jogar lixo na rua, não é uma coisa somente de gente que teve pouca instrução. Acordem. É hábito também de gente que está simplesmente pouco se importando com o próximo. Então, nossa reflexão parte disso. Parte do quanto a gente entende que nós fazemos parte de um coletivo, do quanto nós temos que sim pensar mais nas nossas escolhas de consumo, nas escolhas do que a gente lê, do que a gente ouve, do que a gente assiste, nas escolhas do que a gente consome enquanto alimento, né? Eu não sou vegano, já fui vegetariano por longos anos, né? E trago também a reflexão para este lado também, de o quanto nós, na nossa necessidade de luxo, acabamos deixando nosso planeta morto. Acabamos deixando o nosso querido planeta Terra, que também é um planeta água, água que é esse elemento da nossa mãe Iemanjá, de nossa mãe Oxum, com seus terrenos de água, de terra, contaminados, contagiados, e o quanto a gente não tem realmente cuidado, né? Eu sei que essa mensagem está ficando um pouco longa, mas é importante colocar essa mensagem aqui, inclusive essa mensagem irá para o canal hoje mesmo. Bom, é importante que a gente pense que nós, umbandistas, que cultuamos a linha de caboclo, que a gente sabe o quão é diferente quando um caboclo tem ervas frescas nas mãos para poder trabalhar. Ah, mas o caboclo trabalha sem elemento também. Também consegue. Mas a nossa religião é uma religião de magia pura, de magia natural. E quanto mais elementos naturais a gente fornece para os guias trabalharem, melhor. Então os guias que vêm na linha de caboclo, os guias que vêm na linha de catimbó, eles necessitam de ervas. E aí a gente sabe o quanto tem sido às vezes difícil, porque aí os macumbeiros das antigas vão poder me confirmar isso, que era às vezes muito mais fácil de achar erva. Hoje em dia acha bastante, acha seca. Porque se você for achar erva fresca in natura, você com certeza vai pagar os olhos da cara. Já estamos chegando num processo desse. Também por consequência das péssimas escolhas que fizemos, todos nós em coletivo, quem votou e quem não votou, no Bolsonaro. É importante que a gente pense nisso. Porque quando foi dito lá atrás, ele não tem projeto. Na verdade ele tinha. O projeto dele era lascar o país de vez. Ele não entrou na presidência achando que ia fazer grandes coisas. Porque ele sabia, inclusive, que ele não tinha aptidão nenhuma. Ele sabia disso. Tanto é que vivia dizendo que ele ia ter as pessoas que o assessorariam. Ou seja, é aquele exemplo do péssimo e horrível aluno que insiste em querer colar, andar com aqueles que sabem um pouquinho mais para tirar vantagem. Só que mal sabia ele, mal sabia a maior parte das pessoas que votaram nele, de que essas pessoas que o assessorariam, essas pessoas que dariam suporte ao governo dele,
eram pessoas de entendimento e conhecimento muito datados, muito atrasados, principalmente no campo da economia. E aí cá estamos aqui, reféns de uma filosofia neoliberal, que inclusive a gente vê cada vez mais às vezes em mensagens de guias, as quais eu particularmente quero morrer. E eu falo quero morrer no sentido bem de desgosto mesmo, porque se a gente entende que a Umbanda foi fundada como religião para que houvesse a aplicação da solidariedade, da caridade, a gente também não entende que caridade necessita necessariamente ser do alto para baixo. A gente também pode fazer essa caridade entre os iguais também. Tá tudo certo. Óbvio que a gente vai pensar em caridade em oferecer para o menos favorecido também. Mas o quanto isso tem sido apagado nos nossos terreiros também. Porque estamos na época dos coaches, na época dos influencers, na época dos rushers da vida aí, que na verdade não sabem nada, mas insistem em querer gerar conteúdo a todo e qualquer canal, de tudo que qualquer jeito, achando que tá abafando e que podem ganhar muito dinheiro com isso. Nós estamos num momento onde percebo, honestamente, que a vida está cada vez mais cobrando o preço da nossa ignorância. Ignorância essa que nós estamos cultivando, todos nós. Bom, a mensagem ficou um pouco longa. Eu vou tentar encerrar por aqui, mas a reflexão do encerramento da Quaresma de 2022 é nesse sentido, de que nós devemos nos lembrar que não somos indivíduos, nós somos um coletivo, dentro de outro coletivo, dentro de outro coletivo. Nós somos uma raça humana dentro das espécies dos mamíferos, dentro de um ecossistema, dentro de um planeta, dentro de todas essas questões aí que dão intersecções e que principalmente têm que ser olhadas, têm que ser respeitadas. Tá certo, pessoal? Que tenhamos um ano de 2022 cada vez mais consciente sobre o que estamos fazendo aqui nesse planeta e o quanto e o que legado que estamos deixando aqui nesse planeta. Se o nosso legado é somente lixo, e dentro de vários sentidos eu posso dizer isso, né? Se estamos apenas deixando lixo, ou se realmente estamos tentando fazer um melhor para que haja um futuro. Tá certo, pessoal? Meu saravá fraterno, como diz o Norberto Peixoto, e como eu sempre digo também, saravá a todos, que todos tenham um ótimo início de semana e que a luz venha em forma de consciência, a mente e o coração de todos os homens. Saravá.